Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gestão das Emoções. Que prazer ter você aqui, nosso Gestão das Emoções, esse bate-papo que a gente tem antes da nossa prova da OAB. Então, nosso bate-papo para falar um pouquinho da preparação emocional. Comecei aqui com uma anunciação no fundo, né? Não posso esticar muito essa música, porque a gente está numa transmissão que vai ser pelo YouTube, e aí tem questões relacionadas a direitos autorais, mas eu queria muito que você soubesse que música pode ser uma grande aliada para você aqui nessa fase que antecede sua prova. Porque a música costuma te conectar com o mais profundo que você tem das emoções, e isso pode te ajudar bastante. E essa música, Anunciação, ela é uma música que marca a nossa gestão das emoções. Então, se você quiser pensar em algumas músicas que possam ajudar na sua gestão das emoções, já fica uma dica aqui, tá? Lá no Spotify tem uma playlist que eu criei, chamada Gestão das Emoções, Professor Marco Antônio. Você pode ir lá dar uma olhada nas músicas que eu sugeri e pode ouvir um pouco essas músicas, que a música consegue te conectar com o seu emocional, que é um pouco dessa ideia do nosso bate-papo de hoje aqui no Gestão das Emoções. Fechou? Bom, deixa eu te explicar por que nasceu Gestão das Emoções. Eu e o professor Darlan, ao longo dos nossos mais de 20 anos dando aula, coordenando diversos cursos, eu fui diretor de vários cursos, fui professor também de vários cursos, e ao longo dessa minha experiência de mais de 20 anos, eu fui percebendo que muitos candidatos preparados chegavam na data da prova e não conseguiam obter aprovação por alguma coisa que estava além da questão da preparação. Ou seja, tecnicamente eles estavam prontos para serem aprovados no exame de ordem, num concurso público. O problema não era a técnica. O problema é que naquele momento da prova, aqueles candidatos travavam. Naquele momento da prova, aqueles candidatos não conseguiam entregar toda a bagagem de preparação que tiveram ao longo da jornada de preparação. Observe, aqueles candidatos tinham condições, eles tinham ferramentas para passar na prova, mas eles não conseguiam usar as ferramentas corretas no momento que essas ferramentas eram necessárias. E eu perguntava, mas por que será que esse candidato não conseguiu passar? Porque nos simulados, por exemplo, na segunda fase era muito comum isso. Nos simulados ele conseguiu atingir nota boa em todos os simulados. Ele fez vários. Ele se preparou. Não é alguém que se preparou mais ou menos, que foi contando com a sorte. Não. É alguém que de fato sabia que precisava se preparar e que estava pronta ou pronto para a prova. Mas chegou no momento ele travou, não conseguiu identificar qual a peça, não conseguiu responder as questões com o uso do vadimeco. Por que isso aconteceu? E aí que eu caí na questão da dinâmica emocional, de quanto a dinâmica emocional impacta na preparação desse candidato e no resultado final, na aprovação. E comecei a estudar esse assunto de forma técnica, de forma aprofundada. Isso foi motivo de 2 pós-graduações que eu fiz, voltadas para essa área, e do meu doutorado. Meu doutorado trata um pouco dessa relação das emoções também, né? Do afeto, das emoções no processo de aprendizagem. Então, para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a perceber o que tem por trás desse processo emocional, que pode ser algo muito positivo para nós, se nós soubermos usar, ou muito negativo se a gente ignorar, se a gente não souber gerir. Por isso, gestão das emoções, né? E é tão curioso que esse evento começa a ser copiado por vários outros cursos preparatórios e às vezes até com o mesmo nome, nem mudar o nome eles conseguiram. E eu, para ser sincero para você, fazendo a gestão da minha própria emoção, das minhas próprias emoções com vocês aqui nesse bate-papo, me sinto de alguma forma homenageado, lisonjeado, porque para chegar nesse lugar, a pessoa, ao invés de criar alguma coisa, acabou copiando algo que a gente criou, então eu me sinto de alguma forma lisonjeado. Mas tudo isso para te dizer que o Gestão das Emoções nasce a partir de uma necessidade que a gente constatou de trabalhar os aspectos emocionais. E alguém pode me perguntar, mas por que a gente não começou a fazer isso no início do curso? Alguém pode perguntar isso? Porque talvez no início do curso você estivesse muito mais focado ou focada em aprender a questão técnica. Talvez você não tivesse tão aberto ou aberta, disponível, né, para sentir que o emocional é muito relevante para a prova. E naquele início, naquele momento, a gente não conseguiria te impactar como talvez consiga impactar hoje.
Todos nós temos emoções positivas e negativas. Isso é da vida. Todos nós temos essas emoções. E as emoções negativas são tão importantes quanto as emoções positivas. Quer ver? Quem já assistiu aquele filme Divertidamente, da Disney, vai lembrar que não adianta só alegria. Se você tiver só alegria, você vai viver uma vida de euforia. Não vai dar. Você vai descansar uma hora. Então é necessário alegria e tristeza. Da mesma forma que não dá para ser só tristeza. Porque senão você vive uma vida de depressão. Né? E aí o equilíbrio entre essas emoções, entre esses elementos, é o que vai fazer você viver uma vida saudável. Aquilo no desenho ficava muito claro quando uma emoção invadia o espaço e ficava tudo da mesma cor, tudo do mesmo jeito e mostrava que não funcionava. A nossa vida é exatamente daquele jeito, né? O nosso cérebro é exatamente aquela cabeça daquela pessoa do Divertidamente. Então o nosso cérebro tem o equilíbrio dessas emoções e o mais importante é que a gente consegue identificar quais são e a gente consegue ter ações para cada emoção. É como se a gente tivesse um antídoto para as emoções ruins e também como se a gente tivesse um preparo para não deixar só as emoções positivas, né, tomarem conta da nossa situação. Esse ponto é o mais importante para mim. A gestão das emoções é entender que emoção é aquela que está naquele instante tomando conta da minha vida, da minha cabeça, do meu cérebro, do meu coração, do meu corpo, porque a emoção ela tem reflexos que impactam diretamente no nosso corpo, né? Se a gente está muito nervoso, a gente começa a ficar mal, a gente começa a passar mal, a ter dor de estômago, a ter tontura, a ter náusea, a gente começa a ter sensação de que pode vomitar, a gente às vezes chega a vomitar, porque a gente vai potencializando aquela emoção sem entender o que está acontecendo, se sobretudo ela vem do medo, se é o medo o causador de tudo aquilo, o medo vai tomando conta da gente de uma maneira que você chega a travar, o medo que trava, né? Daí uma outra música, lembra da história da música? Que quando a gente identifica que essa emoção que está nos atrapalhando é o medo, aquela música do Jota Quest. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Lógico, porque assim, medo, eu não vou te escutar se você for me travar. Eu vou te escutar se você vier me respeitar. Né? Então, o primeiro ponto disso é que gestão das emoções é conhecer que emoção é aquela. Conhecer que emoção é aquela. Né? E quando você entende que emoção é aquela, quando você conhece que emoção é aquela, você entender por que aquela emoção está vindo naquele momento. E quando você entender por que ela está vindo, você liberar ela e falar, ó, tá tudo bem, mas não precisa que você permaneça. E quando você conseguir liberar, você agradecer por ter vencido esse processo de gestão das emoções, que não é simples, que precisa ser trabalhado o tempo todo. Vou te dizer que essa semana na minha vida foi uma semana muito tumultuada. Mas talvez uma das mais, não vou dizer que é a mais tumultuada, mas muito tumultuada. Por coisas que aconteceram, enfim, coisas profissionais que aconteceram, tudo. E aí, muitas das vezes eu parei e falei, o que eu estou sentindo agora? Porque até um tempo atrás eu estava sentindo uma emoção, agora já é outra. Então, a emoção passa pelo medo, passa pela raiva, passa pela angústia, passa pela sensação de desistência, não quero, não preciso passar por isso. O que eu estou sentindo agora? Essa técnica, eu chamei ela de cela. Cela. Professor, por que cela? Cela com C, tá? Não é cela com S, não. É cela com C. A cela é um acróstico. O que é acróstico? Acróstico é uma palavra que cada uma das letras dela significa outra palavra. Então, cela vem de C, de conhecer a emoção. Eu vou fazer gestão das minhas emoções quando eu conheço aquela emoção. Quando eu reconheço que ela está agindo sobre mim. Então, por exemplo, eu estou com uma sensação muito estranha. Eu estou com uma angústia. E a angústia tem uma mistura, né? A angústia pode ser lida por alguns como o excesso de medo. Freud falava da angústia como excesso de medo. É um medo que aterroriza o ser humano. Fala de Freud. Heidegger dizia que a angústia é um medo sem objeto. Então, a gente vai estudar o medo na psicologia, o medo na filosofia, esse medo tem uma lógica. Então eu estou com uma angústia, que é o excesso de medo, medo em excessivo, medo de forma excessiva. E aí eu conheci, cara, eu estou meio angustiado, parece que eu estou com medo, legal. Então eu conheci. Eu vou entender por que eu estou sentindo esse medo.
por que eu estou sentindo esse medo? De onde vem esse medo? Eu estou entendendo esse medo. E quando eu entendo, eu estou... tô com medo porque eu vou prestar um exame da OAB. Razoável. Eu estou com medo porque eu vou saltar de paraquedas. Estou com medo porque eu estou no meio de um voo, esse voo está com turbulência. Eu estou com medo porque eu estou numa relação que talvez eu termine. Eu estou com medo porque é isso. Então eu não tenho medo, né? Quando eu entendo, eu falo, entendi que eu tenho medo. Entendi por que eu tenho medo. E aí eu vou pro L do Sela, que é o liberar. Porque eu vou liberar esse medo de mim. E para liberar esse medo eu tenho que usar os elementos racionais. Ou seja, tá, eu tô com medo porque eu vou prestar o exame da OAB e se eu não passar? Bom, mas eu estudei. Então eu tenho elementos para passar. E aí eu entendo esse medo e começo a pensar na liberação. Não, eu estudei, eu tenho elementos para passar. E aí esse medo pode bater mais forte. Fala, não, mas também você tem elementos para reprovar. Tenho, mas no pior cenário, eu tenho outro exame de ordem lá na frente. Ah, fácil para você que já passou no exame falar isso. Não, mas eu preciso entender, porque senão eu deixo esse medo formar um cenário absurdo. E se eu deixar esse medo formar um cenário de que não tem outra chance, ele vai vencer. Então, até no pior cenário, eu tenho que pensar o seguinte: ok, no pior cenário, tem outro exame lá na frente. Então, minha vida não acaba aqui. Não. Então, quando eu começo a entender que não faz sentido eu sentir esse medo, eu libero o medo. É o L da célula, é liberar. Então eu falo, medo, não te escuto mais. Você não me leva a nada. Não vem não, não fica aqui comigo. Não faz sentido você estar por aqui. Você entendeu? E aí, se eu consigo fazer essa liberação, e isso não é mágico, não vai acontecer uma vez para nunca mais acontecer, não, talvez eu tenha que fazer algumas vezes esse exercício de célula, aí eu vou para agradecimento. Falo, putz, obrigado, medo, por ter passado por aqui, mas não dá para você ficar aqui não tem espaço para você. Eu agradeço. E agradecer a esse processo de liberação do medo significa que eu venci essa emoção que poderia me atrapalhar. Quando eu ignoro a emoção, eu dou força para que ela venha num momento onde eu não vou conseguir racionalizar. Quando eu ignoro e jogo para baixo do tapete, eu dou força para que eu tenha um surto lá na frente, uma crise lá na frente, ou alguma coisa que vai ser muito pior para mim. Quando eu consigo aplicar o Sela, conheço, entendo, libero e agradeço, eu consigo mostrar que quem faz a gestão da minha emoção sou eu. Quem cuida deste meu emocional sou eu. E que o outro pode ser uma pessoa, ou pode ser a prova, não vai me controlar. Eu não sou refém do outro. Então, eu estou numa relação com uma pessoa, profissional, pessoal, a pessoa não vai me pautar. Se a minha relação é com a prova não vai me pautar. A prova não vai tirar o meu equilíbrio emocional. Pode tentar, já não vai. E aí, meus caros, você começa a entender que todo o poder dessa gestão das emoções está nas suas mãos. Que a dinâmica de poder é controlada por você. E que esse exercício, e quando eu falo em exercício, eu posso usar o exercício no sentido mais literal da palavra, porque exercício é que você tem que fazer mais de uma vez para funcionar, né? Não dá para você fazer um exercício uma vez só. Você tem que fazer mais de uma vez e tem que fazer com constância para funcionar. Esse exercício dessa aplicação da célula é um exercício de poder, de falar o seguinte, não vou ser controlado por essa sensação, por esse medo, por essa angústia, por essa tristeza, por essa depressão. Eu não vou ser controlado por isso. E você consegue dominar de alguma forma aquilo que estava te dominando. Essa é a mágica da gestão das emoções. E que a gente vai aplicar. Eu costumo brincar que gestão das emoções é para o exame de ordem, mas é para a vida. E que a gente vai aplicar em outros momentos da vida. Quando eu vou fazer uma sustentação oral, eu uso. Quando eu estou numa situação ruim no meu corpo, na minha empresa, eu uso. Quando eu estou numa situação ruim na minha advocacia, eu uso. Quando eu estou numa situação ruim na minha vida, eu uso. Porque eu estou gerindo as minhas emoções. Né? Para a gente fazer esse bate-papo de hoje, eu pensei o seguinte, queria trazer para eles uma metáfora, talvez mais do que uma até, eu traga hoje duas, para a gente poder entender essa gestão das emoções quando a gente olha para o outro, para a jornada do outro, para a construção da jornada do outro. Né? E uma metáfora de jornada, para mim,
ou duas metáforas de jornadas para mim. A primeira é de uma maratona. Maratona é uma jornada. Não dá para você sentar agora e resolver o seguinte, sei lá, hoje é sexta, hoje é sábado, enfim, domingo tem uma prova, uma maratona, 42 quilômetros, e eu vou correr ela. Do nada. Você não se preparou? Não. Você consegue correr? Você consegue, mas a chance de você se machucar é muito grande. Você entendeu? A chance de você causar uma lesão é muito grande. A chance de você não chegar ao final de uma maratona é muito grande. Né? E olha, observe que você nem começou correndo 5 quilômetros, como a maioria faz, depois passou para 10, né? Depois passou para 21, depois passou... Não, você já queria sair correndo os 42 quilômetros. Se você não tem preparação para isso, vai dar ruim. Então, a maratona é uma metáfora de preparação contínua. É uma metáfora de superação. Né? Uma metáfora que você foi vencendo etapas e foi se superando e chegou ao final. Se você conversar com alguém que fez uma maratona, você vai entender que essa pessoa foi movida a fazer uma maratona por algum desafio da vida. Não é do nada, ninguém começou a correr do nada. É por algum desafio de vida. Eu, quando comecei a correr no passado, hoje eu não corro mais, mas quando eu comecei a correr, foi por um desafio de vida. Né? E quando eu fiz minha primeira prova de 5K, eu nunca fiz uma maratona, mas quando eu fiz minha primeira prova de 5K, vou te dizer, foi impressionante, assim. Eu parei e não acreditei. No final, quase que chorei, né? Porque quase que chorei no sentido de falar, caramba, como foi libertador, né? Porque era uma coisa que talvez nem eu acreditasse que fosse conseguir. E esse exercício dessa metáfora. E a segunda metáfora que eu também achei melhor, que eu achei que seria interessante, é trazer um pouco de uma passagem da mitologia que tem um forte impacto para mim, que estudo um pouco dessa história de mitologia também, e que mostra que, que é muito parecido com a jornada de quem está prestando o exame de ordem, sobretudo você, que está aqui na véspera da tua prova de segunda fase. Né? Então, talvez se eu tivesse que dar um nome para esse nosso Gestão das Emoções, eu chamaria de, de Troia a Ítaca e os seus últimos quilômetros que faltam para a sua aprovação. Vou te explicar por quê. Há quase 3.000 anos, um homem chamado Ulisses venceu. Ulisses, e também lá na época, alguns autores o chamam de Odisseu, mas Ulisses, ele venceu a maior guerra de sua época. Tá? Ulisses era rei de Ítaca, uma ilhazinha pequena na Grécia. E Ulisses foi escolhido para guerrear contra Troia. Muita gente tinha tentado. Todos eles morreram. Mas Ulisses foi escolhido para tanto. Eu vou te dizer que a mitologia mostra que Ulisses nem ficou feliz pela escolha, porque ele sabia que a chance de morrer era grande. Mas Ulisses tinha que cumprir aquela missão. Ele saiu de Ítaca e foi a Troia, né, para vencer a guerra. E Ulisses sabia que ele não tinha como maior habilidade a sua força enquanto guerreador, enquanto batalhador. Ele sabia que não era isso. Ulisses sabia que a sua maior habilidade era uma estratégia. Ulisses teve medo, inclusive. Né? Quando saiu, disse para Penélope, olha, eu não sei se eu volto, mas eu vou fazer de tudo para voltar. O mais importante para mim é voltar para casa, é voltar para Ítaca. Tá? Ulisses foi e venceu a Guerra de Troia. Se você se lembrar, a Guerra de Troia tem uma estratégia interessante de Ulisses. Para vencer o inimigo, muitos tinham tentado e não tinham conseguido, a força bélica e a força dos soldados não era o suficiente, era necessária uma estratégia. Ulisses pensou, ele criou o cavalo de Troia. Lembra dessa história do cavalo de Troia? É um cavalo de madeira, onde ele colocou todos os soldados dele e deu de presente aos inimigos. E o inimigo, envaidecido, entendendo que aquilo era um presente no sentido de falar, olha, vamos perder a guerra, então vamos dar um presente a vocês, um cavalo. O inimigo pegou o cavalo e pôs para dentro da área de Troia. E dentro do cavalo, não sabia o inimigo, tinham diversos soldados de Ulisses e próprio Ulisses, que estavam esperando o melhor momento. Quando todos dormiram, eles abriram o cavalo, saíram de lá e mataram as pessoas todas e venceram a guerra de Troia.
Bom, venceu a guerra, parabéns, Ulisses, você agora é um herói. Pode voltar para casa. Né? Que era o que mais Ulisses queria. Ulisses ficava olhando e falando, quando eu volto para casa, quando eu volto para casa, eu quero ver minha mulher, meus filhos, eu quero voltar para Ítaca, eu quero voltar para minha ilhazinha pequenininha. Bom, Ulisses achava que a guerra de Troia seria o maior desafio. Não era. O maior desafio foi voltar para casa. Porque para voltar para casa, Ulisses acabou tendo vários anos. E em cada um desses anos, ou em cada grupo desses anos, um desafio diferente. Ulisses passou pela ilha de Calipso, onde ele foi várias vezes a deusa Calipso tentou assediar Ulisses, trazê-lo, segurá-lo lá. Ulisses passou pelo Canto das Sereias, Ulisses passou pelos monstros diversos do mar, Ulisses brigou com o deus dos mares, né? E o deus dos mares disse o seguinte, não vou facilitar a tua vida, você não vai conseguir passar por aqui. Né? E Ulisses teve, então, um problema atrás do outro ali. Né? E aí, se eu for comparar essa jornada de vocês, é como se você tivesse passado por Troia já. Por Troia você já passou, você já venceu a guerra de Troia. E eu vou te dizer que é vencer uma guerra mesmo. A primeira fase do exame ficou para trás. A primeira fase já foi vencida. E não foi fácil vencer a primeira fase. Né? Agora você tem a travessia. É voltar de Troia a Ítaca, que não é fácil, e chegar em Ítaca. E a sua Ítaca tem um nome para você. A sua ilha de Ítaca, para você, é a aprovação. Então, a primeira parte do nosso bate-papo é dizer o seguinte: a primeira fase testou quanto você sabe. Testou o teu conhecimento, testou como que você se dava diante de uma prova com 20 disciplinas, com 80 questões, com 5 horas, questões longas. A primeira fase testou o que você sabe, não dava para consultar nada, vademecum, nada. A segunda fase vai testar quem é você debaixo de pressão. É disso que se trata a prova de segunda fase. Porque toda a resposta vai estar no vademecum. O enunciado que você vai procurar, a peça que você vai procurar, a estrutura da peça, ela está no vademecum. Ela está disposta lá de alguma maneira. Está claro isso para você? As respostas das 4 questões estão no vademecum. Você vai conseguir encontrar, mas você vai ter o desafio da gestão do tempo. Você vai ter o desafio... Então, os desafios de Ulisses na Odisseia, esse caminho de volta de Ulisses chama Odisseia, são os desafios que ele vai ter durante a tua prova. Durante a preparação dela e durante o exercício dela, durante o instante que você estiver fazendo a tua prova. Então, a etapa que vem daqui para frente é a sua busca de Ítaca. Né? Agora, para você passar para essa etapa, uma coisa importante deve ser notada. Você precisa honrar a jornada e a vitória da sua Troia. Você precisa valorizar o fato de você ter chegado até aqui. E aí é muito complicado, porque quando a pessoa chega muito perto da prova de segunda fase, ela acaba esquecendo da jornada, do que já passou. Ela acaba esquecendo que já fez algo muito grande, que passou numa prova muito concorrida, que só 15%, 20% no máximo das pessoas conseguiram passar. Então imagine, de 10 pessoas que prestaram, 2 conseguiram passar. Você é uma dessas 2. De cada 10 que prestou o exame, 2 conseguiram passar. E você é uma dessas 2. Chegar nessa etapa não significa que você chegou porque teve sorte. Significa que você passou por uma seletiva muito rigorosa e que você alcançou um resultado muito positivo. Né? Ninguém chega nesse domingo agora da prova por acaso. E você não chegou por acaso. Foram meses de preparação, de leitura, de abrir mão de final de semana, de estudar, de cansaço, só para a primeira fase. Mais o que você está fazendo agora da jornada de segunda fase. Então você vai chegar nessa prova de segunda fase com uma vitória e com uma jornada que merece respeito. E você precisa respeitar isso. Você precisa honrar essa jornada e essa vitória que você já teve. E quando eu te digo isso é para te dizer o seguinte: Troia você já venceu. Vamos falar de Ítaca? Vamos falar da jornada de Ítaca? É disso que eu estou tratando. Então, se eu for pensar na corrida,
Você hoje que está indo para a prova de segunda fase, você está num batalhão, num pelotão de largada da prova final. Uma prova que muita gente ficou pelo caminho, mas você não. E isso precisa te dar, não um peso de uma responsabilidade, mas uma sensação de que uma parte dessa etapa você venceu, e venceu bem. E quando eu falo sobre isso, é porque eu quero muito que você tenha uma coisa na tua cabeça. Você não está começando do zero. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você não está começando do zero. Você está continuando uma jornada de vitória. Isso muda a forma como você enxerga a prova. Lembra daquilo que te fez chegar até aqui, do quanto você já venceu para chegar até aqui. Né? Mas como eu te dizia, durante a jornada de Ítaca, Ulisses foi alvo de muitos assédios. Né? Ulisses passou na volta pela Ilha das Sereias. Essa Ilha das Sereias, dessa história, desse mito, vem aquela história do Canto das Sereias. Né? Ulisses passou pela Ilha das Sereias. E essas sereias cantavam algo irresistível. O canto da sereia era mesmo aquele canto irresistível. Mas que, de alguma forma, era, embora encantador, não era verdadeiro. Né? As sereias diziam aos marinheiros exatamente o que eles mais temiam ouvir, até que eles se jogassem no mar. E no instante em que os marinheiros se jogavam no mar, eles sucumbiam, eles perdiam. Então, o desafio era não se jogar ao mar. E Ulisses tentava o tempo todo não ouvir o canto da sereia para não se jogar ao mar. Né? E aí, em uma passagem da Odisseia, Ulisses fala o seguinte: não é que eu não ouvi o canto da sereia, eu ouvi, mas é que eu não deixei ele tomar conta de mim. Vocês também vão ouvir o canto das sereias no domingo. Não tenho dúvida que sim. Aquela voz que diz que você não estudou o suficiente para chegar até aqui. Aquela voz que diz, olha como seu amigo do lado terminou a prova rápido e você nem terminou. Aquela voz que diz, mas será que a peça é essa mesmo? Tá fácil demais para ser essa peça. Aquela voz que diz, mas e se eu reprovar de novo? Aquela voz que vai te falar, mas será que eu estou pronto para ser advogado ou não? Se eu não estou pronto para ser advogado, não faz sentido nem eu passar agora. Se eu tenho medo de fazer uma audiência lá na frente, será que faz sentido eu passar agora? Aquela voz que você não consegue controlar, né? E usando aquela expressão que está ficando comum, vozes da minha cabeça, aquelas vozes que vêm na cabeça você não consegue efetivamente controlar. Repara uma coisa. Como eu te disse, Ulisses não tapou os ouvidos. Ulisses ouviu. Ele sabia que ouviu o canto das sereias. Ele ouviu. O que Ulisses fez foi controlar o seu desejo de se jogar ao mar. E fez da maneira mais brutal possível. Ele se amarrou ao mastro do navio. Para que, quando o medo viesse, ele não tivesse como se jogar no mar. Vamos trazer isso para a nossa vida? O mastro de vocês, o mastro onde vocês vão se amarrar, é a respiração profunda. É quando você se sentir nervoso ou nervosa, contar até 10. Respirar 10 segundos. 5 de inspiração, 5 de expiração. Respiração profunda por 10 vezes. 10 respirações profundas é um conjunto. Se 10 respirações profundas não funcionar, depois você aplica mais 10. Se o segundo bloco de 10 não funcionou, aplica mais 10. Mas quando você respira profundamente por 10 segundos, por 10 vezes, você retoma o controle da situação. Sabe aquela história? Momento de briga. Não entra na briga antes de respirar profundamente 10 vezes? Sabe aquele momento de ira? Respira fundo 10 vezes. Então, presta atenção nisso porque esse é o seu mastro. É onde você vai se amarrar como Ulisses se amarrou no mastro do navio. O mastro do navio para você também é leitura calma do enunciado. É você usar o método das peças mestras. É você usar as perguntas poderosas de identificação, tudo aquilo que vocês tiveram durante a aula. Né? Quando você usa essa metodologia, o medo virá, como o canto da sereia veio. Você não vai eliminar o medo,
Você vai conseguir liberá-lo, né? Mas usando essa metodologia, usando a dinâmica de entender como o medo vem, você consegue, de alguma forma, soltá-lo, se amarrando a esse mastro. Então, assim como Ulisses, você vai ouvir o canto da sereia. Essas vozes vão cantar no seu ouvido. E você vai entender que você vai precisar lidar com elas olhando para onde você quer chegar. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Ansiedade não se vence com força. Ansiedade se vence com âncora. Tá? E aí, tem um gesto de volta quando você estiver ansioso ou ansiosa. Para, centraliza o teu pensamento, fecha os seus olhos e faz a respiração profunda. Tá? Pode fazer 3 para começar, 10 é o ideal e depois repete se for necessário. Tá claro? Respiração profunda, 5 segundos inspira, 5 segundos expira. Ah, professor, eu aprendi que eu tenho que fazer 4, 4, 6. 4 inspira, 4 segura, 6 solta. Do jeito que você quiser. Importante, tenha 10 segundos de respiração profunda. Fechou? Bom, depois que eu já identifiquei que eu vou, de alguma maneira, ouvir o canto da sereia, o próximo passo é pensar o seguinte. Se essa volta para Ítaca, para minha ilha de Ítaca, que é a minha aprovação, é uma volta difícil, assim como foi a de Ulisses na Odisseia, você precisa entender que não é efetivamente guerra. É uma jornada. E presta atenção no que eu vou te dizer. Quando eu identifico que não é necessariamente guerra e é uma jornada, eu estou identificando que a prova não é uma batalha para eu vencer. Porque se é uma batalha e eu passo esse comando para o meu cérebro vai entender o seguinte: numa batalha, quem vence fica vivo, quem perde morre. Como regra é assim que funciona. E aí meu cérebro vai falar o seguinte: opa, tem risco de morrer. Se tem risco de morrer, melhor é segurar a onda. Numa batalha, há riscos de morte. Numa jornada, não. Numa maratona, não. Numa transposição, não necessariamente há risco de morte. Lógico que Ulisses sabia que tinha risco de não acontecer alguma coisa boa, mas Ulisses achava o seguinte: estou chegando em Ítaca. Ele não sabia do que estava por vir. Né? Ulisses achava que aquilo que ele passava era uma guerra. Mas também ele não sabia quanto tempo demorava. A verdade é que a volta de Ulisses para casa nunca foi efetivamente uma batalha. Ela era uma travessia. E a melhor imagem para a travessia da gente não é um campo de guerra, é uma maratona. Quem nunca correu uma maratona pensa que a maratona é sobre pernas. Não é. A maratona não é sobre pernas nem sobre pés. A maratona é sobre cabeça. Os 42 quilômetros não se vencem no sprint inicial. Os 42 quilômetros se vencem no ritmo. É na constância que você vence os 42 quilômetros. E quem está correndo do seu lado na maratona não é o adversário, não. Quem está correndo do seu lado está correndo a jornada dele. Se a gente for trazer isso para a prova, o examinador não está contra você. O examinador não é teu inimigo. O examinador fez uma prova que todas as pessoas vão prestar, a qual todas as pessoas serão submetidas. E não é contra você. Então, para de traçar isso como uma guerra ou como uma batalha para você não entender que vai ter mortos e feridos no final. Não. Se você vencer essa jornada, se você vencer essa maratona, pô, que incrível! Você vai conseguir a tua aprovação no exame de ordem, você vai estar pronto para se inscrever como advogado nos quadros do AB. Se você não vencer essa maratona, você pode prestar a próxima maratona. Então lembra, na maratona, o único adversário possível é o seu próprio medo, o seu próprio pânico, querendo te fazer acelerar ou desistir. É isso. Aquela pessoa que está correndo do seu lado não é teu adversário na maratona. Porque cada um corre a sua própria jornada.
Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando eu fui fazer a minha corrida foi muito curioso, porque eu treinei algumas vezes, né? Treinei até uma corrida de rua antes de correr os 5K, efetivamente. Eu treinei corridas de rua e tal. E o meu técnico, meu professor, falava muito sobre isso. Eu falava, não importa, não se importa como o outro está correndo, foca em você. Ele falava muito sobre isso, eu não conseguia entender, porque eu falava, o que ele está falando? Por que eu me importaria, né? E eu vou te explicar por que eu me importaria. No dia que eu fui correr, minha corrida foi no Rio, ali na região do Flamengo, no Rio de Janeiro, um dia muito lindo, um dia de sol e tal. E aí a gente chegou cedo para se preparar e tal, e aí começamos a correr e ele correu junto, tá? Tava do meu lado. E aí, eis que eu olho para o lado, um cara correndo muito rapidamente, mais novo que eu até. E eu falei, cara, esse cara vai ganhar muito fácil. E saiu correndo muito fortemente. E ninguém, as pessoas não saem juntas na corrida, né? O pelotão de largada não é junto. As pessoas estão uma atrás das outras, por isso, porque não tem concorrência. E aí é uma coisa interessante se olhar, porque cada um corria a sua própria jornada, querendo vencer o seu próprio tempo, o seu próprio pace. E aí, quando eu olhei para aquele cara correndo, eu falei, caramba, o cara saiu correndo e tal. Foi curioso, assim, com 1,5 km, acho, 2 km, eu olhei para o lado, em algum momento eu vi aquele cara já machucado. Eita, se machucou. Aí eu comentei até com o meu personal, ele falou, segue tua jornada, olha pro teu passo, foca em você. Muito bom. E aí, com uns 3,5 km, 4 km, dá aquela sensação de que assim, pô, vou desistir, não sei se eu vou conseguir 1 km, falta 1 km. Calma, calma, é só 1 km, falta só 1 km, você já correu mais da metade, papapá. E ele tá do meu lado, me ajudando, pensando comigo ali, e aí eu vejo uma senhora, uma idosa já, passando por mim, do meu lado. Eu falei, cara, pô, essa mulher deve ter 20 anos a mais que eu, se bobear 25 anos a mais que eu. 30 anos a mais que eu. Caramba, como essa mulher. Ele falou: foca na tua corrida. Foca na tua corrida. Cada um tem o seu passo. E aí, quando você olha para isso, você fala: caramba, eu vou me comparar com alguém nessa jornada. Eu vou me comparar com o cara que já passou no exame, com o meu cunhado, com o meu primo, com o meu fulano. E as pessoas são doidas para comparar a gente com os outros, né? Não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer. Não tem comparação. A tua jornada é a tua jornada. Né? O adversário do lado, aliás, o candidato do lado não é teu adversário. O corredor do lado não é teu adversário. O único adversário pode ser você. Quem larga ansioso e dispara no primeiro quilômetro vai se machucar, não termina a corrida. Quem mantém o ritmo chega. O que eu estou falando aqui não é você contra a prova, é você ao lado de você mesmo, mantendo o teu passo, entendendo que não é uma batalha, entendendo que é uma prova, que é uma caminhada, que é uma jornada. Isso fica muito mais leve, até para você mandar para o seu cérebro uma mensagem de que domingo não vai ser dia de briga, domingo não vai ser dia de batalha, domingo não é dia de guerra, domingo é só dia de prova, como tantas outras que você já fez. E só não é para desrespeitar a prova, para desmerecer a prova, não é com arrogância, é para dizer o seguinte: é uma prova, com todo o respeito que ela merece, mas é uma prova. Agora, presta atenção. O corpo e a mente são os seus principais equipamentos. O maratonista não consegue correr desidratado de propósito. Vai estar mal, né? Então, não dá para você também ir para a prova sem dormir, correto, sem comer, né? Tomando 15 cafés no dia, relendo a matéria no corredor. Não dá. Você já vem de uma preparação, né? Bem puxada. Então, estabelece como limite para você, até o sábado, você fazer o detona e assistir as revisões do imersão e tal. Mas estabelece como limite dizer o seguinte: domingo de manhã eu vou cuidar do meu emocional, eu vou fazer meu exercício de visualização, que a gente vai tratar dele daqui a pouco, eu vou fazer meu exercício de respiração, mas domingo de manhã eu não vou mais ficar lendo, vendo peça, porque chega ao meu limite de quando fazer isso. Professor, domingo de manhã a gente fez revisão de ética. Fez, mas era uma conversa minha, um bate-papo com você. Né? Se você quiser assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, tá tudo bem, mas
não tenta recuperar tempo perdido nesses últimos momentos. Porque é como se você quisesse, na véspera da maratona, correr muito. Para chegar no dia da maratona, correr de novo. Você vai estar cansado, machucado. Né? E também pensa que essa próxima prova é uma prova que vai demandar muito mais o teu equilíbrio emocional do que efetivamente o teu conhecimento. Porque o teu conhecimento vai estar dentro do teu VAD. E se ela vai demandar o equilíbrio emocional, faça coisas nessa véspera que te ajudem com o equilíbrio emocional. Lembra da história da música? Sobre isso. Lembra da história de olhar para si? É sobre isso. Lembra da história da visualização, que a gente vai falar daqui a pouco? É sobre isso, tá? Gente, estar bem não é um luxo, tá? Estar bem é uma estratégia. O cérebro, quando está tenso, ele recupera menos informação. Então, calma é desempenho, né? Você não vai à prova para provar que estudou. Você vai à prova para deixar o que estudou aparecer. Tá claro isso para você? Então, cuidado com a autocobrança nesse momento, porque ela pode ser uma autossabotagem, na verdade. Não precisa se matar de estudar nessa véspera. Agora, na segunda fase, é olhar as revisões, entender a dinâmica e dominar o teu VAD. E saber que é um ponto relevante nessa prova de segunda fase a tua relação com o tempo, a contagem desse tempo. Né? Se você vai começar pela peça, quanto tempo você vai destinar à peça, quando você vai parar a tua prova, levantar, tomar uma água, jogar uma água no rosto, voltar. Se você, depois da volta do bloco da peça, vai para as questões, quanto tempo você vai destinar às questões. Isso tudo faz parte da sua estratégia de prova para você conseguir a tua aprovação. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente sabe o que nos espera, fica mais fácil da gente vencer. Quando a gente não sabe, tenha certeza disso. O nosso cérebro vai imaginar. Quando você não tem um papo reto com você mesmo, quando você não tem uma conversa séria com você mesmo, quando você não cuida das suas emoções, quando você não olha para você, você está deixando o teu cérebro imaginar. Você está deixando espaço para o teu cérebro imaginar. E como regra, o teu cérebro vai tentar te proteger de alguma situação. E aí, se ele está pensando o seguinte, putz, nos últimos dias tem estado mais ansiosa, mais ansioso, mais nervosa, mais nervoso, está comendo, misturando doce com salgado, tá discutindo com todo mundo, tá brigando, tá chutando gato, tá mordendo o cachorro. Putz, não tá legal. O cérebro está percebendo isso, né? A ansiedade está maior, o batimento cardíaco está mais acelerado, parece que tem uma coisa estranha acontecendo. Será que é o quê? Será que é ruim? Eu vou começar a criar o sistema de alerta, o módulo alerta. E o que é o módulo de alerta? O módulo de alerta é: não sei o que está acontecendo, não me disse, melhor eu segurar. E esse módulo é tão sério, gente, e eu vi já isso acontecer em prova, tá? Que às vezes quando o candidato está chegando na porta da prova, ele começa a passar mal. Passar mal de passar mal. Passar mal de vomitar, passar mal de ter dor de barriga, passar mal de travar. Né? A gente sempre está na porta do Mackenzie aqui em São Paulo, né? E teve uma prova no ano passado que um candidato teve uma síndrome do pânico na porta. E aí eu percebi, fui lá, comecei a conversar, a pessoa começou a chorar, e era um aluno que tinha tido aula com a gente em algum momento, não tinha se preparado para a segunda fase conosco, mas tinha tido aula com a gente em algum momento, então me conhecia. E a gente começou a conversar. A sorte desse candidato é que ele chegou com antecedência, deu tempo da gente conversar e dele entender e a gente falar sobre a prova, sobre a importância de ele entrar e fazer bem feita a prova. E esse moço entrou. Já era um homem, não era um garoto, não, já era um homem, seus 40 e poucos anos. Esse cara entrou na prova e eu fiquei super curioso, falei, putz, será que esse cara passou, não passou? E aí, acho que um mês depois, ele me mandou uma mensagem no Instagram dizendo: professor, eu sou aquele cara que chorou na quarta-prova, que não conseguia nem andar, que sentou na calçada e que o senhor foi lá conversar e eu passei na prova. Preste atenção, porque enxergar o que vai acontecer é fundamental. Todo maratonista visualiza a linha de chegada. Todo maratonista. É isso, é o que a gente enxerga quando está correndo. Eu nem fui maratonista, só corri. Né? Mas quando eu enxerguei que eu estava a 500 metros
eu puxei uma energia que eu nem sabia, nem eu sabia que tinha. Mas quando o maratonista enxerga a linha, visualiza a linha de chegada, ele sabe o seguinte: falta pouco, eu tô chegando. Eu vou dar o melhor de mim. Né? Mas o corredor maduro também já fez as contas do pior cenário que ele podia enfrentar. E também pensou o seguinte: pô, se eu me machucar, eu vou ter que parar. Se me faltar energia, eu vou ter que parar. Então ele começou a pensar o seguinte: qual o pior cenário? E quando você enxerga o pior cenário, gente, o pior cenário é muito menor do que aquele que o medo pinta pra gente. O pior cenário é muito menor do que aquele que o cérebro pode imaginar. O melhor cenário a gente já sabe. Você chega centrada, lê com calma a sua prova, a peça flui. Em poucas semanas, você viu seu nome na lista como advogado ou como advogado. O cenário intermediário, a gente também já conhece. Você vai suar frio, mas você vai fazer o seu cela, vai conseguir entender a tua dinâmica emocional, vai entender que, ok, você errou o ritmo numa questão ali, mas respirou fundo, o medo começou a bater, você pensou em Ulisses e falou, deixa eu me amarrar no meu mastro, entendeu? Mas você chegou até o final da prova. Você cruzou a linha, cansado, mas cruzou a linha. Boa, fechou. Qual é o pior cenário? O pior cenário não foi dessa vez. Ou porque você desistiu na véspera da prova, ou no dia da prova, e falou, não, eu não vou para essa prova, não. Por quê? Porque se você tem ferramenta nessa bagagem aí, bora. Tem ferramenta na sua caixinha aí? Bora, vamos fazer essa prova. Ah, mas eu não estudei tudo que podia estudar. Calma. Essa prova não é uma prova sobre estudos, é uma prova sobre técnica, uma prova sobre pressão. Bora para essa prova. O pior cenário é você entender que pode fazer a prova e pode reprovar. Pode reprovar. Mas, assim como a maratona você pode correr de novo, o exame de ordem você também pode prestar novamente. E saber que você pode prestar o exame de ordem novamente é libertador. Por quê? Porque quando você vê que o pior cenário é sobrevivível, né? Expressão estranha, mas é sobrevivível, você percebe que você pode ir, que não vai ter nada de pior, que você não vai perder a tua vida no pior cenário, né? E aí, meu caro, minha cara, o medo perde o microfone. O medo perde força. O medo não vai conseguir ficar falando na sua cabeça, porque você identificou o pior cenário e trabalhou nele. Tá claro isso pra você? Conseguiu entender o que eu estou dizendo? Que quando a gente desenha o pior cenário, a gente, na verdade, consegue delimitar qual espaço para o medo atuar. E o teu pior cenário é, eventualmente, não dar certa aprovação. Tá tudo bem. Não é o pior cenário que você vai perseguir na prova de domingo. Mas você já sabe qual é o pior cenário. E você não vai deixar a tua imaginação pensar no cenário ainda pior. Tá? Ah, professor, o senhor está falando isso, mas, cara, reprovar e voltar de novo, e a família inteira ouvir, e a família inteira ficar falando, pô, tá de novo, prestou essa prova, mas estudou 5 anos e não consegue passar nessa prova nunca. E a família, nem que não fale um negócio como esse, pensa, professor. A família pensa. Meu cunhado fala. Quando eu não estou lá, meu cunhado fala. Porque meu cunhado não é de Deus, professor. Eu sei que cunhado não é de Deus. Eu sei. Mas deixa o teu cunhado. Deixa a família pensar. E eu sei que às vezes na tentativa de ajudar, a família vem com aquela história de que, mas você nem precisa do exame de ordem, mas você, tenta seguir outra linha, e se você fosse fazer outra coisa, né? Se seu pai tem empresa, ele vai falar assim, vem trabalhar na empresa do papai, né? Se a tua mãe tem um escritório, você fala, continua trabalhando com a mamãe aqui, faz as audiências, você já é advogado, só falta o AB, né? Aí você fala, putz, mas como fala isso, é uma pressão, né? É uma pressão. Mas aí, antes de você ir para a prova, eu preciso que você zere tua bagagem. Eu preciso que você zere o balde. E o que significa isso? Na maratona, é certo que vai ter um momento que você vai errar um pace. Vai errar aquela passada, é certo. Na prova, é certo que você vai
lê uma questão e fala, putz, eu não entendi isso daqui. É certo. É, o problema é como você encara o erro do teu pace na maratona ou aquela questão que está difícil na prova. E como você se cobra isso. A maior armadilha que pode ter nesse jogo agora é você carregar esse erro para os próximos 10 quilômetros. Você não consegue chegar nos 42. E o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que nessa jornada é preciso que você exerça duas coisas importantes. A primeira é o auto-perdão. Se você podia ter se preparado mais, mas não se preparou, tá tudo bem. Ficou para trás. Se você podia ter estudado mais ou ter feito mais simulado e não fez, tá tudo bem, ficou para trás. Se você podia ter dado o seu melhor, mas não deu, tá tudo bem, ficou para trás. Não é agora a hora de se cobrar de forma desproporcional. Não é agora. Então, eu preciso que no próximo domingo de manhã você acorde, olhe no espelho e diz: cara, você está perdoado. Você está perdoada. Tá tudo bem. Você deu o seu melhor para chegar até esse momento. Vou te dizer, meu caro, minha cara, isso é libertador. Quando você fizer isso com você mesmo, você vai perceber o quanto isso é libertador. Porque você vai deixar um peso muito grande de lado e vai para a prova sem esse peso. Você não vai levar isso para a prova. E aí você, de forma genuína e autêntica, não fica remoendo o que você poderia ter feito. Você não fica olhando para o que você poderia fazer. Ao contrário, você valoriza o que você fez. E auto-perdão não é compaixão, é perdão. É falar, você está liberado, está tudo bem. Você fez o seu melhor para chegar até aqui. Vamos ver se esse melhor é o suficiente para a prova e vai ser. Ponto. Bora. E aí você para de olhar para os teus erros e para de olhar para aquilo que poderia ter feito. E você consegue valorizar os teus acertos e as tuas conquistas. Auto-perdão no domingo de manhã. E aí, talvez um outro exercício que você tem que fazer, e esse eu sugiro que você faça hoje, se puder, é o perdoar as pessoas que estão no seu entorno, perdoar os outros. E eu falei de família, mas pode ser um amigo, pode ser alguém do escritório, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser teu filho, tua filha, que é família, né? Mas que de alguma forma fazem parte dessa tua jornada. Perdoar os outros é perdoar alguém que talvez não tenha te apoiado nessa jornada. É perdoar alguém que te apoiou do jeito que ele entendia, o que ela entendia que era o apoio. É perdoar alguém que talvez tenha duvidado de você. Perdoar alguém que talvez tenha atrapalhado a sua preparação. E por que, professor, que eu deveria perdoar essa pessoa? Por que eu deveria dar perdão para essa pessoa que não confiou em mim, que atrapalhou minha preparação, que duvidou da minha capacidade, que com palavras ou com gestos me magoou de alguma maneira? Porque essa pessoa entregou o que tinha no coração dela. E ninguém consegue entregar mais do que aquilo que tem no coração. Porque essa pessoa, de alguma forma, pode ter sentido que você ia chegar muito perto de conquistar uma coisa que ela mesma não conquistou. Ou que se ela conquistou, ela queria ter conquistado sozinha, mas não queria que você conquistasse. Porque essa pessoa, na tentativa de dar um apoio e te dar força, acabou dizendo para você, para, mas talvez nem seja para você ser advogado mesmo. Pô, você encarou aquilo como alguém que estivesse dizendo, talvez não seja para mim porque eu não sou inteligente, é isso? E essa pessoa tentou te dar uma ajuda, do jeito dela, da maneira como ela sabia. Porque às vezes, que pode ter sido teu próprio pai, ou tua própria mãe, ou teu avô, ou tua avó, disseram o seguinte, mas você não serve para ser advogado. Na tentativa de que aquilo fosse te acalmar, e aquilo só te causou um trauma, te traumatizou. Então, eu queria que você fizesse isso hoje. Se você conseguir enxergar quem é essa pessoa,
E o bom desse papo, que você está me ouvindo e eu nem estou te vendo. Você pode agora estar pensando em alguém e ver alguém na tua cabeça e você falar o seguinte, é para essa pessoa mesmo que eu vou liberar perdão. E o bom desse papo é que você nem precisa me dizer quem é, nem é uma terapia. É só um papo que eu estou te dizendo o seguinte, cara, perdoa. Perdoa essa pessoa porque se você veio na tua cabeça o nome de alguém ou veio a imagem de alguém, é essa pessoa que você precisa liberar perdão. Porque ela trava você. Porque a fala dela impactou você. E está dentro de você. Está guardada. Porque o comportamento dela te impactou de algum jeito. E está dentro de você. Está guardado. Quando eu faço gestão das emoções, eu disse isso esses dias para uma amiga. Pra maluca, minha sócia, dizendo o seguinte, pô, eu preciso fazer a gestão das emoções, mas estou tão atordoado com tudo que está acontecendo nesse momento que eu precisava de gestão das emoções. E aí alguém me disse, pô, mas quando você faz, você não se sente bem? Eu me sinto bem, é terapêutico, sabia? Estou falando aqui com você e me veio na cabeça essa pessoa para quem eu vou liberar perdão. Eu nem vou prestar a prova no próximo domingo, mas terminando essa live eu vou liberar perdão para uma pessoa. Porque o que essa pessoa fez não pode impactar a tua vida a ponto de você não caminhar para frente. E quando eu libero perdão para essa pessoa, a força que essa pessoa tinha sobre a minha jornada deixa de existir. Liberta. Libera perdão para quem você precisa liberar. Vai para essa prova sem bagagem emocional. O único peso que vale você carregar é o que você estudou e o peso do teu vadimeco. Mas nenhum peso. É só isso. Libera perdão. Termina essa live agora, essa conversa que a gente está tendo, essa aula, vai e faz um exercício de liberação de perdão e pensa nessa pessoa e fala, olha, fulano, eu te perdoo. E não quer dizer que você precisa ligar para a pessoa, não. Não quer dizer que você precisa ligar e falar, eu te perdoo, porque a pessoa nem vai entender do que você está perdoando ela. Mas você precisa falar, fulano, eu te perdoo. Maria, eu te perdoo. José, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Fala o nome dessa pessoa e fala, eu te perdoo. E se isso doer em você, fala mais uma vez, eu te perdoo, até que pare de doer, até que pare de incomodar, eu te perdoo. Porque é difícil a gente perdoar quem nos machucou. Não é fácil, como é difícil isso. Mas é esse perdão que precisa ser realizado, porque se te machucou é porque você permitiu de alguma forma que aquilo te impactasse. E quando você perdoa, você está entendendo que essa pessoa fez porque não tinha outra coisa para te entregar naquele momento. E é sobre ela, deixa lá. Você está falando sobre o comando da tua vida, que é teu. Então, exerce esse perdão. Vai fazer muita diferença para você. Muita diferença. Olha, deixa eu te falar. Essa parte do perdão é sempre muito forte, viu? Sempre muito forte. Existe um exercício muito poderoso. E aqui você percebeu que eu fui fazendo um bate-papo com você, um bate-bola, e você sai com um monte de missões, né? Um monte de exercícios para você fazer. O da respiração, o do auto-perdão, o do perdão para os terceiros, do Cela. Olha quanta coisa a gente está falando, né? E deixa eu te falar. Talvez de todos esses exercícios, uma técnica muito valiosa, é aquela que a gente chama de visualização guiada, que é visualizar a tua aprovação. E essa técnica, ela ajuda nesse contexto geral desse bate-papo da gente, porque ela vai mostrar para o seu cérebro para onde você vai. Ela vai mostrar o que você vai fazer domingo. Ela vai falar do teu propósito. Essa técnica vai falar sobre propósito. Por que você está indo numa prova no próximo domingo? Se você me responder para passar, é pouco. Para ser advogado, é pouco. Por que você quer ser advogado? Por que você quer ser advogado? Ah, porque eu quero advogar e ganhar dinheiro. Talvez estejamos chegando perto do seu propósito, mas ainda é pouco. Você quer advogar por quê? Ah, professor, como assim advogar por quê? Ah, porque eu quero fazer justiça, porque eu fui injustiçado. E eu não quero que as pessoas sofram por isso, porque meu pai foi injustiçado na empresa dele. Eu não quero que as pessoas sofram por isso, porque meu irmão foi injustiçado
E eu não quero que as pessoas sofram por isso, porque minha mãe foi alvo de violência, eu não quero que as pessoas sofram por isso. Opa, estamos chegando no teu propósito. Então você está fazendo direito, você estudou direito, você está prestando exame de ordem porque você quer ajudar esse grupo de pessoas, ajudar esse grupo, você quer ajudar as pessoas a não enganar as outras, você quer... Opa, estamos chegando no teu propósito. Porque não é simplesmente que você quer uma carteira da OAB. É que você quer exercer essa advocacia para mudar a vida de alguém. E é muito, muito importante que você saiba que com o exercício da tua advocacia, você vai conseguir mudar positivamente a vida de muitas pessoas. Também vai mudar negativamente, se você quiser. Tem força para isso. Não aconselho que eu faça, mas tem força. Mas você vai mudar positivamente a vida de muitas pessoas. Quando você consegue, na advocacia previdenciária, trazer um benefício para aquela família que não tinha aquela renda, você transforma a vida dessas famílias. Quando você consegue corrigir uma injustiça na vida daquela família que perdeu a casa, você consegue mudar a vida daquelas pessoas. Quando você consegue afastar de um lar um homem que está praticando violência contra uma mulher, você consegue mudar a vida daquela mulher. Quando você consegue defender uma pessoa criminalmente que está sendo injustamente acusada, você transforma a vida daquela pessoa. Então, a tua advocacia pode ser transformadora, ela pode ser uma advocacia de muitas bênçãos para as pessoas e para você. É disso que eu estou dizendo, é disso que eu estou tratando, tá? Então é importante que você enxergue que tem um propósito para a tua prova. Todo maratonista, antes de cruzar a linha de chegada com os pés, já cruzou a linha de chegada com a cabeça. Ulisses só voltou para a ilha dele, para Ítaca, porque em cada tempestade ele já tinha visto a sua casa por dentro de novo. Ele já tinha se visto abraçando a sua família. E uma coisa interessante, quando Ulisses chegou em Ítaca, ele estava tão deteriorado, por assim dizer, tão alterado, tão diferente, que as pessoas não reconheciam. Ele foi rei da ilha, mas ele estava desaparecido há muitos anos, mais de uma década. E as pessoas não reconheceram ele fisicamente. Quem reconheceu Ulisses foi o filho, e que falou, esse é meu pai, né? E você tem que ir para a prova de domingo pensando que você já passou nela. Você tem que visualizar a sua aprovação. Você tem que enxergar você como advogado ou como advogado. Você tem que ir para essa prova de domingo enxergando que ela é uma etapa de um caminho que você já venceu, de uma coisa que já está ganha. Nessa época que eu corria, eu tinha buscado na internet, na primeira corrida que eu fiz, sobretudo, como que era o final, como que era a linha de chegada, né? Que ficava desenhada, tinha toda uma história, tinha dois totens assim, tinha um negócio em cima, tinha toda uma... E eu tinha buscado essa imagem da linha de chegada na internet e eu colocava essa imagem num quadro que eu tenho no meu quarto, onde eu ponho as coisas que eu vou realizar, dos exercícios que eu vou fazer, dos meus projetos, das coisas, dos meus bens materiais que eu quero alcançar. E eu tenho esse quadro, que é um quadro que eu visualizo. Porque eu falo o seguinte, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu passo por essas dificuldades? Porque eu quero fazer tal coisa. Então eu tenho ali meu propósito, né? E aí é muito interessante que você enxergue esse teu propósito, essa tua visualização. E aí eu quero terminar esse nosso bate-papo com esse exercício de visualização, que eu queria muito que você fizesse. Hoje, enfim, até a tua prova, que você fizesse mais de uma vez. Se possível que você fizesse algumas vezes e no domingo de manhã você também fizesse ele novamente. Eu vou tentar deixar aqui nosso bem baixinho essa música, um trechinho só para a gente tentar fazer essa visualização juntos. Mas depois eu vou tirar a música para não correr o risco de cair essa nossa aula que está disponível no YouTube. Na hora de fazer o seu exercício de visualização, já escuto os teus sinais. Baixa, Na bruma põe um leve das sonzinho paixões baixinho que vem de dentro.
e feche teus olhos. Vai para um lugar que esteja só você, para que você não seja atrapalhado por ninguém. Feche teus olhos, esteja num lugar confortável, respira fundo, inspira pelo nariz, solta bem devagar pela boca. Agora, se imagine você chegando no domingo, na tua prova. Imagine que você dormiu bem, acordou descansada, descansado. Chega com antecedência na prova, você não vai chegar correndo. Você vai chegar por volta de 11 horas, horário de Brasília, não 11h30, ali, horário de Brasília, máximo. Por quê? Porque vai fechar o portão mais cedo. A tua prova vai começar às 3 horas de Brasília, mas vai fechar mais cedo. 12h30 está fechado o portão. Então você vai chegar 11h30, com folga, para você sentar, ficar no seu cantinho ali, lá já dentro da sala. Você não vai ficar fora da prova, vai ficar dentro da sala. Porque você já vai se acoplar ali. Já se imagina chegando da prova, sentando. Imagina você recebe a prova, com os olhos fechados. Imagina você já recebendo a tua prova, abrindo a tua prova, com os olhos fechados. Você imagina abrindo essa prova. Você imagina você lendo o enunciado e vendo que aquela peça que você tanto estudou caiu. E aí você fala, caramba, eu sei essa peça. Comemora por dentro, vê você comemorando, fala, eu sei a peça, show, faz a peça. Imagina você respondendo as 4 questões. Imagina você consultando o VAD. Vê, gente, eu estou falando imagina, quer dizer vê. Veja com a sua imaginação essa cena. E quanto mais essa cena tiver detalhe, melhor. Se você puder lembrar a roupa que está fazendo, com a prova, se você puder, isso é importante. E se você puder conectar essa cena que você está vendo com a cena que vai acontecer no futuro, melhor ainda. Né? Então, se você já souber com que roupa você vai, já pensa que você está com essa roupa. E seu cérebro vai registrar essas imagens que você está colocando agora nele. Então, vê você entregando a tua prova e falando o seguinte, está tudo bem, foi super bem. Vê você, no final da noite, no domingo, corrigindo a sua prova com os nossos professores e vendo que foi tudo bem, fazendo a conta de que você deve ter tirado ali uns 7,5, 8, 8,5, 9, longe, fácil, passou fácil, muito acima dos 6. Já vê você já se preparando e saindo no dia do resultado, e no dia do resultado você já se enxerga, você diante do computador, dando um F5, atualizando a tela, e aí, pá, resultado. Enxerga você digitando seu nome. Você enxerga você vendo seu nome na lista de aprovados. É possível que você comece a sentir isso dentro de você. Essa sensação de que você vai estar vivendo aquilo realmente. E quanto mais você sentir, melhor. Se você está sentindo essa sensação de que está vendo teu nome na lista de aprovados, de aprovadas, já pensa para quem você vai contar primeiro. Já pensa em você anunciando que você chegou na sua Ítaca, que seu nome está na lista de aprovados, que você passou na segunda fase do exame de ordem, que você venceu a Guerra de Troia e a Odisseia. Olha e vê que você alcançou o resultado e está comemorando com as pessoas que você ama, com as pessoas que você confia. Anuncia isso para as pessoas. E já se imagina agora você juntando todos os seus documentos, levando esses documentos na OAB. E já se imagina agora você sendo chamado para prestar o compromisso perante o Conselho Seccional. O dia de pegar a sua carteira da OAB. E com os olhos fechados, imagine você, se você puder já ver com que roupa você vai, e se puder no dia do teu compromisso usar aquela roupa, tanto quanto melhor. Esses dias eu entreguei carteira da OAB para um grupo de jovens advogados e a menina falou, professor, essa é a roupa que eu pensei no Gestão das Emoções. Cara, olha que forte isso. Você já sabe qual o vestido que você vai, qual a roupa que você vai ser uma calça, vai ser um taieiro, um terno preto, um terno azul marinho, uma camisa branca, uma gravata vermelha, uma gravata verde, uma gravata azul, você já sabe, vai, já pensa. Se você puder
Além disso, conseguir pensar no perfume, sentir o cheiro desse perfume, porque o seu cérebro vai associar o cheiro, a música, a emoção, a coisas positivas. E vai saber que você está indo domingo buscar isso. Ele vai trazer para você tranquilidade para você fazer essa prova, para você buscar isso no domingo. E já se imagina o teu nome sendo chamado. Então é como se alguém estivesse lá falando, Marco Antônio Araújo Júnior. E eu levanto e vou contando os meus passos até chegar lá na mesa e na mesa receber a minha carteira da OAB. E imagina você já com a carteira da OAB nas mãos. Já se imagina com a carteira da OAB nas mãos, já comemorando esse momento. E pega a tua carteira, pega. Sente você pegando a carteira. E já se vê você apresentando a tua carteira da OAB. Empunhando a tua carteira da OAB. Imagina essa cena. Você empunhando a tua carteira da OAB, mostrando ela para as pessoas. E tirando foto com ela empunhada. É a sua grande conquista. É a sua Ítaca. É o seu momento de dizer, valeu a pena todo o esforço. Pega a sua carteira da OAB na sua cabeça e vê você segurando ela. Sente a textura dela, sente a firmeza dela, sente que isso é muito mais do que um documento, sente que isso é a comprovação de que você venceu uma jornada difícil, que poucos vencem. Mas é para Ulisses chegar em Ítaca e conseguir ficar com a família. É para o maratonista pegar a medalha e colocar no dente. É para você pegar a carteira da OAB e empunhar. E aí, se você chegou até esse momento da live, tira uma foto disso. Posta lá no seu Insta e marca para eu repostar a tua vitória. Porque eu estou representando você aqui com essa carteira. Tira uma foto disso, printa aí e posta lá no seu Insta. Mostrando, professor, cheguei no final da gestão das emoções. Domingo, eu vou em busca da minha Ítaca, da minha ilha. Domingo eu vou em busca da minha medalha. Domingo eu vou em busca da minha carteira da OAB. Pode tirar, tira uma foto, marca, põe no seu Insta, marca lá nos seus stories, me marca, @prof. Marco Antônio, porque eu vou repostar e vou mostrar como você conseguiu chegar na tua jornada no final. A ideia de gestão das emoções é para que você perceba que essa vitória vai ser sua. Você pode até me encontrar depois na advocacia. Você pode até me encontrar na OAB, nas reuniões da OAB, nos eventos da OAB, nos congressos jurídicos, numa audiência. Você pode até me encontrar com um colega advogado já. E pode até me falar, professor, o senhor fez parte da minha jornada. E pode até me dizer, como alguns me dizem, professor, só sou advogado por sua causa. E vai lembrar que eu vou te corrigir. Não, você é advogado por sua causa. E eu só te ajudei a enxergar que você seria capaz. Chegou o grande momento de você perceber que a conquista do exame de ordem está nas suas mãos e que você vai alcançar essa aprovação. Muito sucesso na tua prova no próximo domingo. Muita tranquilidade, muita paz, muita luz. Também sorte, porque sorte também é bom, mas não só sorte. Sorte vai contemplar você porque você está preparada e preparado. Que o melhor aconteça nessa sua jornada e que você possa, em muito pouco tempo, ser meu colega de profissão. Que você possa ser advogada, que você possa ser advogado como eu sou, e que a gente possa juntos continuar exercendo uma advocacia ética e transformadora na vida das pessoas. Muito obrigado por você ter participado comigo dessa gestão das emoções e ter permitido que eu fizesse essa troca com vocês. Talvez você não tenha noção do quanto
fazer a gestão das emoções para mim é um momento desafiador. Porque eu sou uma pessoa muito racional. E quando eu paro para lembrar de tudo isso, da gestão das emoções, eu consigo fazer conexão com um eu interior meu que tem um espaço muito grande na minha vida. Então, obrigado por permitir que eu possa estar nessa jornada com vocês. Boa prova, sucesso. Não esquece de ir lá no Spotify, entrar lá e seguir o Gestão das Emoções, Prof. Marco Antônio. Até mais, te vejo. Depois me manda recado dizendo que deu tudo certo e que você passou na prova. Até mais.